Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho falar sobre interpretação de texto. Muita gente fala que tem dificuldade para interpretar texto, eu entendo, e eu fiquei pensando o que eu posso fazer para ajudar. Assim, não há muita regra já que interpretação exige repertório. Se você lê crítica literária, se você conhece livros teóricos para te ajudar, ótimo. Mas é possível interpretar texto sem ler livros de crítica literária? Claro que é possível. Por quê? Porque a maioria dos leitores de romances não estudam literatura, a teoria literária em si. Tem gente que lê literatura, sente falta de alguma coisa, de um texto de apoio, e até procura ler, mas assim, a maioria não. Isso não quer dizer que a pessoa vai fazer uma má interpretação. Então assim, crítica literária ajuda. E talvez, eu estou até pensando em fazer um vídeo só sobre alguns livros de crítica literária, embora eu já tenha comentado isso, já tenha indicado algum naquele vídeo respondendo perguntas 2, eu apresento alguns títulos, mas assim, eu só apresentei alguns títulos. Eu fiquei pensando que talvez eu pudesse fazer um vídeo complementando, comentando o que vocês podem ter de cada livro, né? O que aborda cada livro, porque cada um tem uma questão, cada um quer melhorar em algum aspecto. Tem gente que quer analisar melhor a narrativa, tem gente que quer analisar melhor perfil psicológico. Então assim, há livros diferentes que ajudam nesse aspecto. Eu vou pensar em fazer esse vídeo. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, que aí eu me dedico a ele, tá? Então é isto. Exige repertório, exige repertório. É difícil? Não é fácil. E repertório é algo que você constrói ao longo de toda a sua vida. Então não se desespere, faz parte do processo de fazer-se, de construir-se. Então assim, nunca vai estar pronto. Viver é isso, gente. A gente vai se construindo em todos os aspectos. Então assim, a sua capacidade de interpretar melhora quando você aumenta a sua capacidade de associar coisas. E essa capacidade de associar coisas aumenta quando você conhece mais. Olha só, que matemática fácil. É assim, fazer o quê? Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais interesse? Tem, mas isso é pra tudo na vida. Tem gente que vai fazer algo melhor do que você, tem gente que vai fazer algo pior do que você, enfim. E aí eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar, já que interpretação também é algo muito pessoal. Interpretação é pessoal porque envolve repertório. Mas eu pensei, talvez eu possa ajudar com alguns critérios para as pessoas. Eu gosto apenas de critérios, gente. Não sei se vocês já perceberam, eu não dou respostas. As pessoas querem as respostas, receitas. Não se preocupe com receita, você tem que se preocupar com o processo. Critério ajuda você a estabelecer processo. E cada um chega a um resultado com o processo. Vocês sabem, eu dou aula de metodologia científica, então assim, eu gosto de método e processo. O resultado vai variar de acordo com a pessoa. Então, o que ajuda na interpretação? Ajuda vocês entenderem que a interpretação pode ser diversa, cada um pode ter sua interpretação, ok? Mas ela não é livre assim como se pensa. Já vou explicar. Parece contraditório isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é o seguinte: cada pessoa pode interpretar de uma maneira ou de outra, a depender do repertório que tem. Mas não é uma coisa muito solta, não. Você só pode fazer uma interpretação assim ou assado se o texto te dá elementos que fundamentem sua interpretação. O texto tem que te fornecer elementos que fazem a sua interpretação parar em pé, sozinha. Tudo tem que estar no texto, não pode estar fora do texto. Uma coisa é você interpretar porque o texto te forneceu elementos para tal. Outra coisa é você ler um texto e o texto te remeter a alguma coisa. De repente é uma Madeleine de Proust, que você lê uma coisa, aquilo te remete a outra. Mas aí as lembranças que te vêm nada tem a ver com o resto do texto. Não é porque o texto te fez pensar em alguma coisa, lembrar de alguma coisa, que você vai poder interpretar, você vai poder usar a sua memória para interpretar o texto.
se o texto não te deu nenhum elemento para isso. Ele pode te remeter alguma lembrança a alguma situação, mas essa lembrança e essa situação tem que ser fundamentada pelo resto do texto para você construir uma interpretação. Eu não sei se eu estou me fazendo clara. Essa parte é mais difícil mesmo. Um exemplo disso. Pegar um livro polêmico como Lolita. Muita gente nem consegue ler esse texto. Muita gente odeia esse texto. Muita gente, muita coisa. Por quê? Porque o Nabokov construiu uma personagem de uma maneira excelente, assim, irreprovável. A gente fica com ódio do Humbert. Ódio, mulher principalmente. A gente fica com ódio por quê? Por razões óbvias. É um pedófilo, um pervertido, um maníaco, não sei o quê. O texto dá elementos pra gente interpretar dessa forma? Óbvio que dá, né? O texto todo. Mas a gente que pode falar, olha, tudo bem, ele é tudo isso, mas ele amava. Então é uma história de amor. Ele amava a Lolita. O texto dá elementos para essa interpretação? Também dá. Você pode achar uma coisa, outra pessoa pode achar outra. O texto sustenta as duas interpretações. Por quê? No final, mais pro fim, a gente percebe, ela não era Lolita mais, e ele assim queria ficar com ela, pediu para largar tudo, ela grávida de outro homem e tudo mais, e ele assim, ainda assim a queria. Ele estava realmente apaixonado por ela. Só que uma coisa também não exclui a outra. Porque ele estava apaixonado por ela? Estava. Mas era um pedófilo pervertido? Também era. Entendeu? Tem gente que fica com interpretação, tem gente que fica com outra. O texto dá elementos para as duas coisas. Dom Casmurro. A gente tem uma história em que muitos podem pensar que a Capitu traiu, muitos podem pensar que Capitu não traiu. O texto é um duplo perfeito nesse sentido. Você pode interpretar das duas formas. Machado de Assis fez isso brilhantemente. Ele apresenta elementos em que a gente pode condenar a Capitu, falar, não, ela realmente traiu, imagina o filho dela é a cara do amigo. Ele também dá elementos que nos faz interpretar de uma outra forma. Não, ela não traiu. O fato de o filho ser a cara do amigo não quer dizer muita coisa, já que tem a amiga dela que é cara de não sei quem, não é filha. O Machado de Assis, ele apresenta elementos assim para te confundir. Então assim, tem que estar tudo no texto. Você tem que buscar evidências no texto que apontam para a interpretação que você vai fazer. Se o texto não apresentar nenhum elemento, pode ter um elemento, um detalhe que te faz lembrar alguma coisa, mas se for só esse detalhe, não tiver mais nada que sustente a sua interpretação, aí já não dá para fazer afirmações, assim, fazer uma interpretação fechada. Ah, o texto te remeteu a outras coisas, ok, é maravilhoso, mas você não vai poder interpretar o texto a partir de então. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou querendo fazer uma série com trechos muito bons de alguns livros de literatura e interpretá-los, apenas trechos, não o livro inteiro. Ler o trecho e apontar ali elementos. Então este é um vídeo introdutório para a gente já começar com esta nova série. Mas assim, vai ser apenas um trecho, gente. Se vocês depois quiserem discutir o livro, a gente discute, mas aqui para tratar com esse detalhe, para botar uma lupa ali e ver a questão da interpretação, tem que ser apenas um trechinho, senão é impossível, impossível. Senão vira um grupo de estudo sobre o livro e essas coisas vão assim por meses a fio. Tem vários textos aí bem legais, alguns trechos, assim, uma coisa de uma página, meia página, eu leio e aponto ali alguns elementos. Então, a ideia é esta, por isso que eu já fiz esse vídeo inicial para vocês ficarem já bem azeitados, já uma introdução para o que vem por aí, tá bom? Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de me seguir nas redes sociais, o que vi do mundo. Facebook, que é a página do blog, e Instagram. Certo? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.